Saudações, irmãos! Vamos lá para o nosso estudo de recepção e emissão de informação através da comunicação telepática? Eu quero começar esse nosso estudo de hoje trazendo uma pergunta de uma irmã que eu acabei não conseguindo trazer nas perguntas e respostas porque eu me passei aqui e não ouvi o áudio dela. Tá bom? Então eu vou rodar aqui a pergunta dela junto com vocês e a gente segue o nosso estudo a partir desse questionamento dela que é muito importante. Então eu vou rodar aqui e a gente segue a partir dessa pergunta para o nosso estudo de hoje. Eu ia até colocar uma pergunta lá da telepatia para a próxima aula, mais ou menos assim, que daí me deu uma dúvida. A telepatia, ela é esse pensamento que você está pensando e já emite a informação, ou é algo que está no campo e telepaticamente você consegue identificar. Eu vou dar um exemplo, uma coisa que já passou, mas está no campo lá da pessoa. Aí você um tempo depois que passou por perto, ou, ou pensa na pessoa bem aquilo pro seu campo, mas algo que já passou. É telepatia ou apenas uma leitura do campo delas? Ou a leitura do campo também é telepatia? Aí eu fiquei assim em dúvida. Essa era a minha dúvida, só que era tão comprido que não coube lá. Eu não consegui escrever. Então esse, que isso, ametista? Esse é o questionamento dela e a gente parte desse ponto aqui. Por quê? Porque assim, eu tô com a ideia, né? Essa ideia não saiu da minha cabeça, de trazer aqui um aprofundamento do sincronotron, como eu trouxe alguns estudos anteriores a esse aqui, para que a gente possa aprofundar no nosso perceptor holomental, que está lá naquela aula. Se tu ainda não viu, cata aí na playlist de Telepatia para Todos, que vai estar ali o livro do Sincronicamente, junto com essas informações todas que eu estou citando aqui, sincronotron, perceptor holomental, tá bom? Dá uma olhada lá. E eu quero trazer esse aprofundamento para que a gente possa, de fato, ativar o nosso perceptor holomental. Porém, nós já estamos ativando o nosso perceptor holomental a partir do primeiro momento que nós nos conectamos aqui para estes estudos. Nós já estamos abrindo os nossos canais a partir dessa troca que a gente vem fazendo, a partir também do autoconhecimento que a gente vem buscando em união, seja dentro do curso de Telepatia para Todos, através das nossas conversas e dos nossos estudos, bem como também para aqueles que vêm para as terapias, para que a gente possa aprofundar mais no campo individual de cada um, observando ali o que cada um precisa melhorar, porque todos nós temos pacotinhos de informações que precisam de aprimoramento, não é mesmo? Então, nós já estamos ampliando a nossa capacidade de receber e de emitir uma informação. Espera que esse negócio aqui está me incomodando. E, então a gente já está ampliando, né, a nossa capacidade, e isso também já é um movimento de ativar o nosso perceptor holomental. Então, falando mais especificamente de receber uma informação telepática, com a pergunta que essa irmã nos trouxe, eu trago assim: a telepatia, ela é muito mais ampla do que a gente imagina que ela seja. Por quê? A gente imagina que a telepatia ela seja um simples receber e um simples enviar de um pensamento, não é? Eu estou aqui, eu te envio o pensamento, tu me envia o pensamento e a gente conversa telepaticamente através dessa rede. E não está errado, porque é também. Mas a telepatia, ela é sim essa leitura do campo de uma forma integral. Lembra que a gente conversou nos estudos anteriores que, às vezes, alguns de nós têm algumas faculdades ou algumas capacidades do campo telepático ativo em nós, em nossas células, em nossa consciência?
É isso. Alguns de nós terão agora essa forma, essa facilidade mental de receber e de enviar pensamento, captar a vibração do pensamento, decodifica, então traz a informação exata do que aquela pessoa está te transferindo. E tem aqueles que têm um campo um pouco mais abrangente, né? Um campo um pouquinho mais ampliado, aonde não recebe só o código para decodificar em um pensamento e saber exatamente o que a pessoa está te enviando. Tem aqueles que já captam essa informação e também estão captando o que está no campo da emoção do outro irmão, o que está no campo do inconsciente daquele irmão, que é tudo integrado, né, em um grande campo. Então tem aqueles irmãos que já têm essa capacidade aí ativada de estar fazendo essa leitura, né? A gente chama de leitura de campo. O que é a leitura de campo? É a comunicação telepática mais integrada ainda do que apenas a emissão e recepção de um pensamento. Então, dentro dessa informação, a gente desdobra aí o que a pergunta trouxe. Se eu estou aqui agora e tu enviou uma informação para o meu campo, e naquele momento eu não estou sintonizada comigo, eu estou fazendo outras coisas, estou fazendo coisas bem tridimensionais, estou lá pagando um boleto num banco. Estou com um grande campo ao meu redor de informação, captando a informação de todos que estão ali ao meu redor, e eu não estou conectada de fato em mim apenas para receber aquela informação que tu me enviou. Aí tu me enviou aquilo ali, dali 1 hora eu chego em casa e vou me conectar comigo mesma, vou limpar meu campo das interferências externas do banco, das máquinas, enfim, e vou receber a tua informação. Então, sim, tu pode me enviar um pensamento, tu pode me enviar um pacotinho de dados e aquilo fica ali na minha secretária eletrônica. A gente falou de tálamo, de hipotálamo, lembra? Faz todo um caminho para daí enviar para as demais estruturas e então a gente decodificar de fato e traduzir, na verdade, aquele pacote de informação, né? Então a tua informação ficou lá no meu tálamo. E aí quando eu abri a minha secretária eletrônica através da conexão cardioconsciencial, pineal, coração, né? Ativei ali, aí eu capto a tua informação enviada, transferida para mim. Da mesma forma que alguém pode ter, por exemplo, enviado um pacote de informação para ti, tu não está sintonizado em ti, mas eu estou em mim. E aí, quando eu interajo com o teu campo, seja fisicamente ou à distância, eu posso captar a informação que está ali, que alguém enviou. E aí, de repente, eu vou até pensar que aquilo é teu. Mas se eu tiver um pouquinho mais de abertura dentro do campo da comunicação telepática, eu vou saber que não é teu, mas sim é um pacote de informação que está interagindo com o teu campo. E aí eu nem estou colocando aqui se é algo luminoso ou algo mais vinculado à espiritualidade de sombra. Porque a gente já reconhece que há luz e sombra. Havendo luz e sombra, há ali o pacote que for. Ele está ali interagindo com o teu campo de alguma forma. De alguma forma tu vai conseguir decodificar isso, ou alguém que interage contigo vai decodificar. E aí vem os grandes campos decodificadores, né? O que é um grande campo decodificador? Eu interajo com o teu campo e eu decodifico para mim toda a informação que está no teu campo, eu traduzo dentro de todos os meus canais e interpreto aquela informação. Eu decodifiquei o que está no teu campo. Muitas vezes tem gente que encara um campo decodificador como um campo esponja. Eu não traria dessa forma, porque eu acho que um campo esponja é um campo que não está bem trabalhado, é um campo que vai sugar para si tudo aquilo que está ao seu redor por ter muitas falhas no circuito emocional, muitas vezes, mental também,
Então, como está enfraquecido, capta para si, daqui a pouco nem sabe o que é seu e o que é do outro, né? Então, no meu ponto de visão, essa denominação, esse título de médium e esponja é, na verdade, uma mediunidade desequilibrada. Então, eu não coloco o campo decodificador ou uma consciência que comporta as decodificações como campo esponja. Porque um decodificador, ele vai decodificar e se ele está íntegro, se ele está ok, ele não vai misturar aquela informação no seu próprio campo de modo a lhe prejudicar. Ele vai interpretar, vai entender, vai devolver o remetente, se não for seu, né? E tudo certo. É uma forma também até de trabalhar sua própria ética, eu diria. Tá? Eu vou trazer para um exemplo. Eu decodifico os campos. Tem ali o campo de alguém, estou interagindo contigo, estou decodificando teu campo. E para que isso me serve? Para trabalhar minha ética. De eu não largar para ti a informação que eu estou captando do teu campo. Mas o para que isso me serve? Dentro das terapêuticas, quando eu interajo com o teu campo, eu tenho a facilidade de decodificar aquilo que está em ti para poder te auxiliar. Por quê? Porque daí tu está permitindo que eu acesse o teu campo para poder te auxiliar de alguma maneira. Então, essa faixa da paranormalidade, essa capacidade, esse pacotinho de informação, ele serve para isso. E não para eu estar decodificando tudo que tem no teu campo e ficar te largando, vomitando tudo que eu estou vendo, toda a leitura de registro que eu estou fazendo. E por que eu estou falando isso aqui antes de falar de recepção de fato? Porque quando a gente recebe algo de alguém, seja uma informação através do campo telepático ou algo que alguém te conta, aquilo é um compartilhamento de dados, é um compartilhar de informação. Compartilhando a informação não dá a nós o direito de quem está recebendo, né? Nós que estamos recebendo essa informação, sair falando do que viu, do que deixou de ver, do que tratou, do que... enfim. Por quê? Porque seria uma falta de ética, seria um rompimento da moral e seria uma forma de deturpar a consciência. E aí, como estamos em um grande campo, se a gente faz esse tipo de coisa, nós não estamos só trazendo a informação para dentro do nosso campo, a gente está compartilhando com o campo da consciência da Terra. Se a gente quer ver regeneração, a gente não pode atuar de forma contrária ao que faz de fato a regeneração, que é o desenvolvimento da ética, o desenvolvimento do respeito ao próximo, o desenvolvimento da moral, o desenvolvimento emocional, mental, espiritual, não é? Então, para que a gente quer resgatar, na verdade, né? Desenvolver não, porque já está desenvolvido. Mas por que a gente quer resgatar o código telepático? É para auxiliar a consciência planetária ou é pelo bel prazer? Eu trago isso assim desde o primeiro momento que a gente sentou aqui para estudar sobre esse ponto. Porque para que tu quer a telepatia desenvolvida, resgatada? É para que tu possa trabalhar a tua ética, a tua moral, auxiliar de alguma forma um irmão, um animal. Para que é que tu quer isso aí desenvolvido? Sabe? São reflexões que a gente precisa se fazer. Precisa que se fazer essa autorreflexão, na verdade, para que a gente não caia em tentação. Porque o que mais tem aí é irmão que desenvolveu a telepatia, resgatou esse código e está utilizando para induzir uma informação na tua cabeça, na minha cabeça, na cabeça de sei lá quem for, entende? Então, a gente tem que ter os pés bem firmados na terra para que essa informação ela possa descer lá dos nossos perceptores sutis e aterrar aqui de uma forma íntegra. E daí sim nós seremos grandes receptores coerentes. Porque assim, tem muito livro, tem muita facilitador
que vai apenas trabalhar o campo mente a mente de alguém, induzir uma corrente elétrica, não é? A gente viu isso lá no estudo de eletromagnetismo, se eu não me engano, embora a gente fale disso o tempo todo, né? Mas tem muito disso, e aí é só a corrente elétrica. Mas para que uma mente esteja saudável, para que um filtro esteja límpido, para que a informação que eu vou acarrear para ti esteja coerente, há um outro campo que precisa também estar coerente. E isso é muito profundo, porque isso envolve todas as nossas informações passadas, se é que a gente pode colocar dessa forma, mas na perspectiva terrícola assim, tridimensional aqui, o que está lá no teu inconsciente, tu vem trabalhando, ou tá tudo encastelado, daí tu bota ainda mais sujeira para debaixo do tapete porque não quer olhar, e ainda assim tu quer te comunicar telepaticamente. Porque se eu estou trabalhando meu inconsciente, se eu estou trabalhando essa informação que está me bloqueando em muitos aspectos da minha vida, todos os aspectos da minha vida, eu preciso estar consciente de que tudo que está em mim vai interferir no campo do outro. Independente se o outro for consciente disso ou não. Então, quando eu chego aqui para vocês e estou trazendo essa informação, eu estou trazendo todo o meu campo para cá. Tu está trazendo todo o teu campo para cá. E a gente está compartilhando um grande campo. E aí essas informações, elas estão interagindo. E aí isso está movimentando um monte de coisa no nosso campo que a gente não está vendo com esses olhos aqui, mas está vendo com esse mesmo que esteja bloqueado. Está vendo com todo o sentir do nosso campo. E isso é um princípio básico do recebimento de uma informação. Só que às vezes a gente está aqui nesse corpo, nesse corpo denso, duro, e a gente não consegue perceber que esse campo sutil, esse monte de código, esse monte de informação, de memória, de sentimento, de pensamento, está interagindo contigo, comigo, que a gente está interagindo dessa forma. E aí, às vezes, a gente recebe um monte de coisa, e se a gente não está bem trabalhado emocionalmente, mentalmente, a gente vai pegar o pacote de informação do outro, vai somar com essas falhas que a gente tem no nosso circuito, vai embolar tudo e a gente vai achar que está sendo super médium por estar recebendo um monte de informação. Aí daqui a pouco aquilo te adoece fisicamente, tu tá trabalhando de forma, sei lá, apometria, por exemplo. Tá lá fazendo o teu atendimento apométrico e na verdade tu não tá transformando aquilo que tu tá entrando em contato, porque tá aglutinando nos teus pacotes não trabalhados. Aí tu tá recebendo esse monte de informação em ti e acha que tu tá ajudando alguém, na verdade tu não tá nem ajudando o outro e também não tá nem te ajudando porque tu tá te aglutinando de informação e ainda adoecendo. Então, receber um pacote de informação é muita coisa, é tanta coisa quanto um campo telepático em interatividade constante o tempo todo, multidimensionalmente falando. Porque a gente fica com a visão limitada da terceira dimensão, onde eu recebo de ti, tu recebe de mim e recebe de um grupo, mas isso é amplo. A gente está em telepatia com a Lua, com Júpiter, com Saturno, com Alcione, com Órion, com Betelgeuse. A gente está em conexão telepática o tempo todo, porque é um grande campo universal. E eu estou falando só desse universo, não estou nem colocando os outros, nem mesmo até a luz da fonte criadora, porque a gente também faz telepatia com a fonte criadora. Recebe a fonte criadora no teu campo cardíaco, na tua consciência mais elevada, se assim está, né, receptiva. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o querer ser o receptor.
todos somos receptores, entende? Tem gente que traz em estudos que existem os receptores e existem os emissores. Aí eu só recebo ou eu só envio. Mas, na verdade, se eu tenho o meu polo positivo e o meu polo negativo, um polo que emite e um polo que recebe, eu posso emitir e receber o tempo todo. O tempo todo eu estou emitindo e recebendo. Então, como é que eu vou aqui dizer que tu é só receptor e eu sou só emissora, se a gente está com um corpo onde existe, inclusive, 2 hemisférios cerebrais que trabalham energias distintas para que a gente possa integrá-los, essa informação, desenvolver uma inteligência maior, espiritual, acessar a nossa consciência e integrá-la, essas 2 polaridades, essas 2 energias, enfim. Então, qual é a ideia da telepatia? A ideia da telepatia é a gente trabalhar a nossa polaridade positiva, trabalhar a nossa polaridade negativa, estar íntegro para que então eu possa emitir e também receber. E não só uma coisa ou só a outra. Então, nesse primeiro momento, eu estou falando de emissão e recepção dessa forma, para que a gente abra a nossa consciência para esse ponto específico. Porque senão a gente vai comprar um livrinho e vai apenas aprender a emitir uma frequência através do campo elétrico. E, na verdade, não é só o campo elétrico que funciona quando a gente está numa conversação. O que movimenta um pulso para essa eletricidade funcionar? É todo um magnetismo, então é o eletromagnetismo, e aí ele é bioeletromagnético, porque tem biologia, tem o nosso campo físico, biológico. Então a telepatia ela é bioeletromagnética, assim como nós somos. E aí às vezes pode ser que aquele que está com o campo do recebimento mais aberto, ele vai receber até mesmo a informação de uma célula adoecida, de um campo de um outro irmão. Isso acontece. Eu vou contar. Eu fiz uma... Não era apometria, mas era uma sintonização com uma cliente e na época eu ainda não tinha essa abertura. E aquele foi o primeiro movimento que me ocorreu com esse tipo de informação. Ela tinha um problema bastante específico nos intestinos, tinha um tumor ali, né? Um câncer, e foi assim, eu fiz a sintonização com ela, através da paranormalidade eu identifiquei que tinha uma massa acoplada na região do cólon retal. E aí, quando eu acessei essa informação dela, eu acessei um campo da minha visão que parecia que eu estava assim com um microscópio dentro da célula dela. E aí a célula dela trouxe a informação para mim de que ela estava com uma desarmonia no cólon retal. E aí eu fiquei com aquela informação, e aí como eu estava em terapia, era o meu trabalho ali naquele momento trazer a informação para ela. Aí eu trouxe a informação, falei para ela que havia uma desarmonia no cólon retal. Eu não trouxe um diagnóstico dessa maneira, né, dizendo assim, olha, tu tá com câncer, porque até precisaria confirmar isso, né? Porque assim, às vezes a gente capta uma informação através da paravisão e a gente precisa confirmar se aquilo de fato é real antes de estar falando um monte de coisa, daqui a pouco não é, né? Então eu trouxe a informação de que o cólon retal dela estava com problemas e que ela precisava verificar fisicamente. Aí ela foi, fez a verificação, fez um monte de exame e ela retirou 15 centímetros. Bastante, né? 15 centímetros do intestino porque estava ali com câncer. Tá curada hoje, tá olhando para as emoções, porque não adianta nada só retirar um pedaço do corpo, né? A gente tem que olhar a informação. Então, por que eu estou trazendo todo esse exemplo? Porque muitos de nós estão com o receptor muito ativo e aí tá recebendo um monte de informação no campo e tá carreando para a mente e daí tá
causando um monte de confusão na mente, ainda mais com esse monte de informação que a gente está tendo ao redor da nossa querida Terra, graças a Deus, né, para a expansão da nossa consciência, se assim a gente souber utilizar esse pacote de informação que chega. E aí, estando com esse recebimento muito aberto, a gente aglutina um monte de coisa em nós e, na verdade, a gente não recebe a informação mais límpida do nosso próprio campo ou do campo da luz da fonte criadora ou dos nossos mentores. Porque há também um grande equívoco quando a gente pensa que aquele que recebe tudo, ele é um mais ampliado. E, na verdade, não é assim que funciona. Na verdade, tem que ser inteiro. Tem que estar integrado. Se está integrado, então tu emite, tu recebe. E tu não vai estar com aquilo desequilibrado, né? Claro que não são todos aqueles que fazem as recepções que estarão desequilibrados. Não é isso que eu estou falando. Mas há uma possibilidade de desequilibrar por receber demais e não equilibrar com o outro polo. Então, como que a gente equilibra se a gente está recebendo demais o campo do outro? Além da meditação, que é muito importante, yoga é muito importante, fazer um exercício respiratório várias vezes ao longo do dia é muito importante. Tá? Além de tudo isso, é reconhecer que para uma emoção, para que um sentimento ele possa ser trabalhado, íntegro, a gente também precisa da razão. Porque às vezes a gente fica condenando o campo da razão só porque em muitos processos ou em muitos movimentos ele pode ter sido deturpado, racionalizado ao extremo. E não é por aí que a banda toca, não é assim que a banda toca, não é assim que o barco anda, enfim. A gente tem que conseguir integrar, conseguir fazer com que a balança esteja equilibrada. Se tu bota muito peso num dos pratos da balança, vai ficar muito desequilibrado, não vai? Vai receber demais e não vai estar conseguindo emitir a tua informação, porque tu vai estar aglutinando um monte de informação aqui e pesando esse campo. Agora, olha a importância do autoconhecimento e do autotrabalho. Conforme tu vai aqui na tua emoção, nesse prato da balança, trabalhando o teu campo emocional, reconhecendo as tuas falhas, curando as tuas sombras, te trabalhando de alguma forma, tu vai equilibrar. E aí quando tu equilibra aqui, tu consegue então transferir e receber informações de forma íntegra. É um trabalhão, claro que é. E a gente está aqui para isso, para se trabalhar nesse ponto. Senão nem estaríamos aqui, né? A gente já está em outro lugar, sei lá. Se a gente está aqui é por algum motivo. O autotrabalho, o autoconhecimento, a autocura, o autodesenvolvimento, olhar para a emoção, olhar para a sombra. O que é a sombra? Se não há uma simples coisinha que a gente ainda não levou uma informação de luz. Só isso, não é um monstro. Agora, se a gente não olha para isso, daí pode ser que vire um monstro, né? Então, gente, eu quis trazer essa fala dessa forma, nesse primeiro momento, para falar de recebimento e emissão, para que a gente possa adentrar de fato mais profundamente o que é receber, como que a gente recebe, quais são os mecanismos, o que é ativado no nosso cérebro ou deixa de ser ativado quando a gente recebe ou emite uma informação. Mas no primeiro momento é isso. Tu tá recebendo demais informação? Tá desequilibrado isso para ti? Comenta aqui comigo se tá desequilibrado para ti, pra gente poder se auxiliar, para eu poder entender também como que vocês estão aí do outro lado. Ou não, eu não recebo nada de ninguém, não recebo nada, só uma porta, não recebo. Não recebo nem as minhas próprias coisas. E tá tudo bem, tá tudo certo, entende? Não existe certo e errado, estamos em aprimoramento. Mas é importante a gente
ter essa consciência de nós mesmos para compreender se eu tenho mais facilidade hoje para enviar ou para receber, porque aí a gente tem que trabalhar campos diferentes para poder equilibrar isso aí. E aí tu emite, tu recebe. E não tu só emite ou tu só recebe. E de novo eu volto a falar, torno a falar aqui, é um trabalho diário. Desenvolver campo telepático não é sentar aqui e brincar de escrever no papelzinho e mandar recadinho ali, entendeu? Não é. Desenvolver campo telepático é trabalho diário, é olhar para a emoção diariamente. Todos nós temos o que melhorarmos, o que a gente pode melhorar em nós. Todos temos. Não existe alguém que está aqui hoje vibrando somente na luz. Não tem. Esse universo é dual. Ah, como é que eu posso então acessar minha inteireza estando aqui agora? Reconhecendo a luz e a sombra. Aí tu vai ser inteiro. Recebendo que emite, que recebe. Se não quiser falar de luz e sombra, então bota receptor e emissor. Reconhecendo que é positivo e negativo, que é feminino e masculino. E aí a gente vai desenvolvendo, desenrolando mais esse assunto no nosso próximo estudo. Mas é importante, isso é muito importante. Tu sente que teu campo está sobrecarregado? Eu já senti meu campo extremamente sobrecarregado. Quando eu tinha 16 anos, eu pensei que eu ia enlouquecer, de tanto que eu recebia informação. E aí eu fui trabalhando isso, pouco a pouco. Muita terapia, de todas as formas. E porque assim, quando eu fiz 16 anos, ampliou um ponto meu que eu ainda não tinha, que era o ponto do recebimento da paranormalidade. Enviava muita informação para os outros. Tinha ali o meu conhecimento e conseguia visualizar muita coisa e fazer muita leitura. Porém, com 16 anos, o meu lado, vamos colocar dessa forma para ficar didático, né? Negativo no sentido não de negatividade, mas no sentido da polaridade, aflorou. E aí eu precisei trabalhar. Por quê? Porque eu comecei a captar muito a informação de todos, e aí eu trazia aquilo para o meu campo e ficava ansiosa, não conseguia trabalhar aquilo ali. É uma coisa que eu trago desde sempre, desde pequenininha, nessa encarnação. Porém, com 16 anos aflorou, e aí eu desequilibrei. E aí, como é que eu equilibrei? Estudando, me autoconhecendo, fazendo terapia. E aí foi a forma que eu entendi, posteriormente, o que eu estava captando para mim. E aí, com conhecimento e estudo, eu comecei a entender que eu fazia leituras de campo e que eu tinha esse campo telepático mais aberto. E é por isso que eu digo que eu não acredito que existem médiums esponjas. Para mim, o médium esponja está desequilibrado e está tudo bem, porque às vezes a gente pode desequilibrar para aprender a equilibrar, não é? Então é mais ou menos por aí. E é isso, eu não vou me alongar muito aqui, até porque as aulas estavam ficando muito longas, eu sei que isso fica cansativo. Então, é muita informação também, né, pra gente decodificar e internalizar, enfim. Então, eu peço aqui para ti, se tu não quiser comentar aqui, quer comentar no privado, comenta. Eu sei que tem gente que fica mais confortável e tudo bem, eu entendo. E é isso. Para a próxima quarta, a gente fala mais especificamente dos mecanismos. Mas é importante a gente compreender aqui e agora se estamos recebendo muita informação para o nosso campo e se isso está sobrecarregando a gente ou se a gente está ok com o que a gente recebe, tá? E é isso. A gente se encontra num próximo estudo.